Quando que ele vai poder mexer com dinheiro? Só na hora que crescer e trabalhar. Os filhos prestam atenção aos pais o tempo inteiro, né? Diversão de filha, prestar atenção em pai. E lá pelos 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, aliás, cada vez mais cedo, as crianças tendem a pedir pela primeira vez que os pais comprem alguma coisa. Este pedido, o anúncio deste compra, mostra que a criança já percebeu o basicão da história do dinheiro. Ou seja, ela sabe que dinheiro existe, sabe que os pais têm dinheiro e sabe para que é que o dinheiro serve, que é para comprar coisas que elas acham divertidas ou coloridas ou gostosas. Este é o momento dos pais se darem conta que está na hora de iniciar um processo que vai tomar 20 anos. É um processo delicado, é um processo de longo prazo, portanto não há necessidade de ansiedades, de conversas imensas e longas e moralistas sobre o assunto. É só ter atenção para o seguinte, meu filho acaba de me anunciar que está interessado nessa história de dinheiro. É o caso, então, de numa ida ao supermercado, ou ao shopping, ou à padaria, o que quer que seja, deixar vazar, como quem não quer nada, conceitos do tipo caro e barato. Não é? É claro que não se vai discutir com a criança teoria de preço, a ideia não é essa, mas só mostrar a ela que existem consumos que são caros, existem consumos que são baratos, e a gente pensa sobre isso antes de fazer uma compra. Evidente também que, com o passar do tempo, essa criança vai se dar conta que existem consumos que, mesmo sendo baratos, ninguém vai querer por nada, ou consumos que, por serem muito caros, ainda assim são de qualidade e merecem ser adquiridos. Isso, com o tempo, ela vai compreender. Mas quando ela é muito pequenininha ainda, tudo que interessa é ir mostrando a ela, da mesma maneira que caro e barato, querer e precisar, você quer ou você precisa, e que as coisas que a gente precisa na vida devem vir antes, isso ensina a criança a perceber que o uso do dinheiro exige racionalidade, ou seja, que há algumas categorias sobre as quais a gente pensa, sobre as quais a gente pondera antes de simplesmente sair gastando dinheiro. Esse é o início de uma jornada longa, quase sempre muito emocionante, mas que vai mostrando à criança que é possível a gente se planejar em relação ao dinheiro. Aí eles perguntam normalmente em 3 grandes momentos. Essa é quase uma prova que os pais passam. E é muito interessante. A primeira vez costuma ser por volta dos 5, 6 anos. E quase sempre nessa fase a criança ainda associa a ideia de riqueza aos contos de fadas, as histórias que ela ouve, as histórias que contam para ela. E rico de história de fada, mora em castelo, frequenta bailes com príncipes, né? Anda em carruagem, e a criança se dá conta que a família não vive esse universo. Da mesma maneira, pobre em contos de fadas, vivem com bichinhos silvestres, moram em palhoças, são borralheiras, etc. E também aqui em casa, eu não entendo o que acontece nessa casa. Nós somos ricos ou nós somos pobres, e para uma criança de 5, 6 anos, o desconhecimento, a curiosidade está exatamente posta nesses termos. O que é que a gente é? Bom, você dizer a uma criança nessa idade alguma coisa do tipo, olha, a gente mora num país que tem gente muito mais rica do que a gente e tem gente muito mais pobre. A gente está no meio, a gente é classe média. Isso para uma criança nessa idade é perfeitamente confortável, perfeitamente confortável. E é interessante que essa pergunta retorna um pouquinho mais tarde, por volta dos 8, 9 anos, quando a criança começa a se dar conta de fato que existem diferenças de consumo, sobretudo com os colegas. Eles vão à casa dos colegas e percebem que o fulaninho tem um brinquedo que eu quis ter, os meus pais não compraram. Então, o que acontece na nossa família e na família do colega? É um momento que costuma ser muito especial, sobretudo para os homens. Não é raro os pais se sentirem quase que desafiados num momento como esse. E não há razão para isso, porque não há um crivo de julgamento nessa pergunta. A criança só quer saber, afinal de contas, qual é a nossa? A gente é pobre ou a gente é rico? Mais uma vez, dizer à criança que, olha,
Tem, ainda mais no Brasil, que de fato a distância de rendas é muito pronunciada, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, e a gente está ali, mais ou menos no meio. Também resolve bastante. E essa pergunta retornará mais uma vez, lá pelos 10, 11 anos, quando aí sim a criança já entendeu perfeitamente, ela está, para ela é clara qual é a situação da família, mas essa pergunta volta com outro sentido, quase sempre é: quanto é que você ganha? E aí, este é um momento muito delicado, porque não é absolutamente o caso dos pais anunciarem. Não é o fato da gente querer dar educação financeira aos filhos, não implica em que a gente deva abrir todas as contas, abrir a intimidade, que é, afinal de contas, um assunto de adulto. Dizer à criança muito claramente quanto eu ganho é um problema meu, não é um problema seu, e este é um assunto, meu amor, que eu só discuto com o gerente do meu banco e com o pessoal da Receita Federal. Tirando esta turma, eu não discuto com mais ninguém.